Olá, pessoal, tudo bom? Sou a Cíntia da Oficina da Palavra e estou aqui hoje para falar um pouco das peculiaridades da redação de concurso, né? Esse vídeo é um complemento às nossas aulas para o pessoal que está buscando aí aprovação num concurso. Então eu vou mandar o material aí impresso, os exercícios que a gente vai, os temas que a gente vai exercitar aí ao longo das nossas aulas, mas eu queria chamar a atenção, conversar um pouquinho com vocês aqui para algumas ideias iniciais aí sobre a redação de concurso que o pessoal costuma me perguntar, né? Primeiro, né, eu percebo que tem crescido assim bastante assim os institutos, os órgãos têm levado em consideração, têm acrescentado nos seus processos seletivos a prova de redação. Gente, isso é uma questão muito séria, porque realmente tem sido um diferencial a pessoa saber escrever, porque no dia a dia dele, seja como funcionário público ou não, ou até como um profissional autônomo ou de uma empresa privada, né, o texto ainda continua sendo a nossa ferramenta principal de comunicação, né? E o que a gente tem percebido, assim, que o nível de escrita tem caído bastante, né? Isso tem prejudicado a comunicação interna e o próprio desempenho da função, né? Tem algumas funções, como o de advogado, por exemplo, eu costumo dizer que é a ferramenta de trabalho, é a palavra, né? E o pessoal tem tido dificuldade, né? A gente tem uma série de hipóteses porque tem isso acontecido, mas o fato é que os concursos públicos têm cobrado prova de redação. E isso deixa o pessoal assim um pouco empolvorosa, porque você não tem muito controle, primeiro, do seu estado emocional, né? Como você vai estar no dia, do tema que vai cair. Às vezes, varia muito de edital para edital, né? Então, assim, a gente vai falar assim, de uma forma bem genérica, a gente não vai focar aqui em nenhuma banca específica de concurso, vamos falar de uma forma bem genérica. Então, as bancas, de um modo geral, elas têm... o que elas levam em consideração na avaliação, né? Eu costumo, quando uma pessoa me procura para fazer um curso, pensando, quando ela tem um concurso específico, né? Eu sei qual é a banca, é Carlos Chagas, é a Fundação Getúlio Vargas, né? O CESP, né? Então são as bancas mais conhecidas. A gente tem já tem o espelho de correção de redação. Quando é uma outra banca, eu costumo pegar o edital. No edital sempre vem explicitado quais são os critérios. Isso por regra tem que vir no edital. Quais são os critérios? Às vezes tem uma diferençazinha entre um e outro. Mas o certo é que hoje a maior parte das principais bancas leva em consideração para avaliação conteúdo e forma, tá, gente? Então, fiquem atentos a isso, né? Então, em relação ao conteúdo, se o tema foi abordado, e aí ao longo do nosso curso a gente vai dando essas dicas e trabalhando bastante essa questão assim, gente, o que o tema está pedindo, isso pressupõe aprender a interpretar o texto, a atenção, às vezes é uma questão, gente, às vezes eu vejo o pessoal tão distraído, né? E às vezes está lá no comando muito específico sobre o que tem que escrever, a pessoa se empolga com uma imagem, se empolga com uma frase que aparece ali, às vezes naquele conjunto de textos que dão suporte para o tema, e acabam fugindo do tema ou tangenciando o tema, como a gente costuma dizer. Então, o que é importante é a atenção do porquê é pedido. Isso a gente vai trabalhar bastante, tá, gente? Em relação ao conteúdo. Em relação ao conteúdo também é avaliada a capacidade de argumentação, argumentos lógicos, os concursos públicos de uma forma geral, tá, gente? Trabalham com a dissertação argumentativa. Eu já vi alguns pedindo dissertação expositiva. A gente tem um material aí que a gente diferencia um e outro, né? Assim, mas em poucas palavras, a dissertação argumentativa vai ter um tema que você vai ter que se posicionar sobre ele, né? E a dissertação expositiva não. Você tem que apenas apresentar, falar, expor o tema, né? A partir dos elementos que são dados. Então, em relação ao gênero textual, o mais cobrado é a dissertação argumentativa, né? A abordagem do tema tem que ser
objetiva. Isso é o que diferencia uma dissertação de uma narrativa, por exemplo, que a gente vai trabalhar bastante, né? É a objetividade da abordagem do tema. Você não vai ter uma interferência passional sobre o tema, você não vai ter uma interferência subjetiva sobre o tema, você vai tentar ao máximo abordar o tema de uma forma mais distanciada, mais objetiva, que é justamente uma característica de um texto técnico, de um texto jornalístico, uma notícia, por exemplo, de um texto científico. Então, esse é um gênero bem utilizado, tá? Em relação a questão, os tamanhos de textos variam, de um modo geral, ficam entre 20 e 30 linhas, né? Não mudam muito. E o pessoal me pergunta se, professora, precisa pôr título? O título, de um modo geral, a grande parte não pede. Você só é obrigatório o título quando é pedido. Dê um título à sua redação. Se não é pedido, você pode dar. Você não vai perder ponto por isso. Mas também, se você não der, também não vai perder ponto por isso, tá? Então, o pessoal me pergunta isso. Outra dúvida que o pessoal também tem, bem frequente, é em relação à letra. Posso escrever com letra de forma? Pode. E, aliás, né, hoje todas as bancas já aceitam, né, isso já é um consenso, né, é permitido escrita com letra de forma, desde que você diferencie as maiúsculas das minúsculas, até pelo tamanho da letra mesmo, tá, gente? Então, para alguns alunos que têm um problema da ilegibilidade da letra, principalmente quando é a letra cursiva, eu já indico dar uma exercitada aí com letra de forma, porque às vezes é a única salvação para alguns alunos aí também, tá? Então, em relação à letra, é isso, né? No mais, o que você precisa treinar para muitos, às vezes a pessoa escreve bem, mas aí a pessoa diz, professora, na hora eu não fui bem, eu fiquei nervosa, e fiquei nervosa e não consegui desenvolver tudo que eu queria, né? E daí, o importante também é aprender a escrever sob pressão dentro do tema. Gente, aí ó, é muita escrita, umas 2, 3 redações por semana, para a redação já sair assim como água, tá? Já tem que sair assim no automático. Então, é muita escrita mesmo, gente. Não tem, é como um treino mesmo, já que a gente está numa situação de prova, né, que é escrita sob pressão. Então, pessoal, uma situação de prova, a gente tem que exercitar bastante, né? Não tem por onde correr, né? Uma outra questão que o pessoal me pergunta bastante em relação aos temas, né? O que costuma ser tema de redação de concurso, né? O que a gente percebe, assim, que varia bastante, né? Dependendo da área, algumas questões são mais específicas dentro da área e outras são temas bem genéricos de atualidades. Então, eu costumo com os meus alunos, né, como eu tenho, a turma é mista, né, um curso de produção textual e tem vestibulantes, tem concursando, tem outros profissionais que estão interessados em aperfeiçoar a escrita, a gente acaba discutindo questões contemporâneas, porque na verdade é isso que é pedido, né? Quando tem algum concurso específico, né, eu acabo trabalhando algumas questões específicas com os alunos a partir da demanda deles, né? Então eu tenho alguns temas aí para área jurídica, para o pessoal que faz concurso para as polícias, bombeiros, né? E coisas afim. Mas agora, de um modo geral, né, a gente vai abordar durante as aulas, acho que de uma forma bem satisfatória ao longo aí desses nossos 4 meses, né, vários temas que vão dar um suporte bem legal aí para escrita, aí, inclusive em situações de concurso, gente, tá? Então é isso. Dúvidas? Tem mais dúvidas? Me mandem por e-mail, respondo para vocês e compartilho com o grupo todo, tá, gente? Um beijo, fiquem aí.